Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. No final de 2018, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu enviou um ofício ao IGAM, Instituto Mineiro de Gestão das Águas, solicitando que não fossem deferidos os pedidos de renovação de outorgas dos empreendimentos localizados nas DACs do Rio Caatinga, DAC 03-2015, e do Escuro, DAC 03-2018, durante o período de adequação para a implantação das outorgas coletivas, até que fossem publicadas as referidas outorgas coletivas. Sobre esse assunto, conversei com o presidente do CBH Paracatu, Antônio Eustáquio Vieira, o Tonhão, que explicou que a decisão do Ministério Público foi de suspender uma outorga na bacia do Santa Isabel. Na realidade, várias ações que o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu tem implementado têm sido em parceria com o Ministério Público. Inclusive, o promotor das bacias do Paracatu, Urucuia e do Abaeté participa normalmente de todas as reuniões nossas, onde ele pode opinar e nos ajudar, porque as demandas são muito grandes. Então, nós recebemos um contato da Copasa, na época, relatando a respeito de 2 outorgas que tinham sido concedidas pelo Estado na região acima de onde é captada a água para abastecimento público de Paracatu. Então, o comitê remeteu essa solicitação, esse ofício da Copasa para a Câmara de Outorga e Cobrança, que é a Câmara que define no comitê, que é formado por membros do comitê, mais técnicos, a respeito dessa questão de outorga e de cobrança de uso de água. Então, essa Câmara, na sua análise, percebeu que o procedimento para liberar essa outorga tinha acontecido um equívoco. E esse equívoco é porque as outorgas, mesmo de pequeno porte, que era outorga pequena, deveria ter sido encaminhada para o Comitê da Bacia do Rio Paracatu, porque como ela foi solicitada dentro de uma área que fornece água para o abastecimento da cidade, ela passa a ser, independente do tamanho, ela passa a ser uma outorga de grande porte e tem que ser analisada pelo comitê da mesma maneira que uma grande outorga de mineradoras e grandes empreendimentos. E isso não tinha ocorrido. Com isso, essa Câmara apresentou esse relatório para o comitê e o comitê achou por bem encaminhar uma correspondência para o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, que é o IGAM, solicitando que o órgão fizesse uma revisão na concessão daquela outorga. E nós entendíamos que ia ter um sucesso, ia ser sucesso total, porque tinha um equívoco. Quando foi nessa semana passada, nós recebemos uma informação do Estado dizendo que a outorga foi cancelada e que ela deveria ser retornada para o empreendedor, para que ele tome providências no sentido de trabalhar juntamente com todos os usuários da bacia do Santa Isabel, do Rio Escuro em geral, para que tente uma outorga lá na bacia agora conjunta, que é a chamada de outorga coletiva, porque hoje você não consegue mais, nessa região do Rio Escuro, uma autorização de uso de água individualizada. A própria sociedade vai ter que se mobilizar da bacia, os usuários, se lá tiver 100, 200, 300 ou 1.000 usuários, eles vão ter que conversar entre si para dividir a água que tem, nos mesmos moldes que acontece hoje na região do Entre Ribeiros, quando em 2000 na década do ano 2000, o Entre Ribeiros secou e teve uma ação junto com o Ministério Público, e nessa ação os usuários passaram a administrar água, e hoje lá é um exemplo, porque tem água para todos os empreendimentos, e o rio ainda, na época crítica, ainda tem bastante água para alimentar o Rio Paracatu. Tonhão, às vezes um ouvinte, um internauta pode estar perguntando assim, mas isso significa então que houve má fé por parte do produtor rural? Não tem. Ali muitas vezes pode ser desconhecimento do produtor, pode ser desconhecimento do próprio técnico, embora não deveria ser desconhecimento,
pode ser do consultor que encaminhou isso para o Estado e pode ter sido desconhecimento de um técnico do Estado, porque estão sempre tendo técnicos novos e a legislação é muito complexa. E mesmo nós que atuamos na área, às vezes nos perdemos porque é muito complicado, né? A legislação é muito complicada. Você falou então com relação à outorga coletiva, que a gente já falou aqui no nosso programa, né? Que houve o decreto de área de conflito que pega toda a bacia do Rio Escuro. Explica mais uma vez para o nosso ouvinte, né, o que é esse decreto e de que forma então os usuários da bacia, sejam eles pequenos ou grandes, né? Como é que acontece o uso da água dessa população ali daquela região? Olha, França, eu costumo dar como exemplo você na sua casa. Se você tem 5 pessoas e tem 10 litros d'água por dia, você tem que sentar na mesa com a turma lá de sua casa e falar assim, nós temos 10 litros d'água aqui por dia, vamos ter que dividir para todo mundo, né, dentro do uso de cada um, o necessário, sem desperdício, e para que a gente não comece a brigar um com o outro, vamos fazer um acordo, né? E assim vai ser com a outorga coletiva na bacia do Rio Escuro. Os usuários, né, vão, em cima da água existente na bacia, eles vão fazer um pacto entre si, de maneira que a água atende a todos os interesses e não aconteça o conflito que tem acontecido ultimamente, né? Que alguns têm direito de uso de água de tantos litros por segundo e não estão tendo aquela água. E fulano que não tem nem autorização, que faz uma ligação clandestina, está ali utilizando a água e os que estão dentro da legalidade não têm água para usar. Dessa forma, então, o Ministério Público de Minas Gerais, por meio da Coordenadoria Regional das Promotorias de Defesa do Meio Ambiente das bacias dos rios Paracatu, Urucuia e Abaeté, ajuizou a ação civil pública e obteve na Justiça a suspensão de outorga e uso de águas públicas na região do Complexo Ribeirão Santa Isabel, manancial para o abastecimento da cidade de Paracatu, no noroeste do estado. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só? A outorga coletiva é um ato administrativo autorizativo a ser concedido a um número determinado de usuários localizados em área de conflito. Para o presidente do CBH Paracatu, Tonhão, essa é uma conquista para a nossa região. Então, eu acho que é uma conquista. Eu entendo que agora a sociedade começa a perceber a ideia da Lei das Águas, né, que é uma lei de 20 anos, mais ou menos, é 9433, lei federal. Se alguém quiser fazer uma pesquisa na internet, inclusive, pode fazer, a lei 9433, lei conhecida como Lei das Águas, para ver que é uma lei que faculta a sociedade participar da gestão dos recursos hídricos, não ficar só na mão do Estado, né? Então o Estado fez esse decreto de área de conflito, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, e a partir do momento que tem esse decreto firmado pelo Estado, os usuários da bacia têm que se organizar para que ele tenha a sua outorga de uso de água para satisfazer as suas necessidades sem o conflito que a gente está acostumado a ouvir por aí. Tonhão, essa questão então da outorga coletiva, de uma certa maneira, é mais vantajoso do que penoso para os usuários, né? Não seria, por exemplo, viável trabalhar o sistema da outorga coletiva como um todo, inclusive em outras bacias que até têm água em abundância? Eu acho que nós vamos chegar no momento, principalmente aqui na nossa região, que eu acho que toda a nossa bacia do Rio Paracatu vai ser decretada área de conflito. Porque o conflito,
de uso de água está esparramado por todo o país. Você não vê nenhuma bacia que não tenha conflito, né? Você vê, tinha essa do Entre Ribeiro, a gente sabe na bacia do Rio Paracatu que tem usuário que tem autorização e não está tendo a água porque fulano montou um pivô aí, a CEMIG não liga porque o cara não tem outorga, aí ele coloca óleo diesel e burla a legislação, e aí judicialização, e o judiciário às vezes dá ganho de causa para o cidadão que está errado, para ele não perder a lavoura dele, e aí vira aquela confusão. Então, na realidade, o conflito pelo uso de água está esparramado pelo país, né? Então, eu só espero que em breve mesmo isso, né, esses decretos ocorram, e aí nós vamos ter chance de ter menos problema. Porque imagina se os empreendedores de uma bacia, igual a do Rio Paracatu, chegar num certo período do ano, todos vão ter que parar porque não tem água, igual aconteceu que 2 anos atrás, que não tinha nem água para o povo beber, e as lavouras que vão ser perdidas, e os empreendimentos, e o prejuízo para o empreendedor, e o tanto de emprego que se perde, e o tanto de grão que deixou de ser comercializado, né, pelo município, e aí vira uma bola de neve, é problema para todo mundo. Por exemplo, suponhamos que uma própria mineradora que tem 4 mil funcionários diretos seja obrigada a parar, como já aconteceu aqui 2 anos atrás. Isso é o caos. É imposto que diminui para o município, né? É emprego, é trabalho, e é situação grave. Pra você ter uma ideia, 2 anos atrás nós ficamos aqui em Paracatu que os restaurantes não tinham água para lavar talheres e pratos. Estava um restaurante da cidade, com vários restaurantes, utilizando material descartável. Isso é o fim da picada. Nós estamos aqui no principal afluente do Rio São Francisco, né? Então são questões inaceitáveis e aí vai refletir dentro da casa do cidadão, né? E vai mesmo, não tem dúvida. Então eu acho que a partir do momento que essa outorga coletiva ela tiver sido implementada na sua totalidade, nós temos chance de não faltar mais água em Paracatu para abastecimento público. A prioridade é abastecimento público e dessedentação animal. Depois vem o restante, né? Aí você desliga pivô de lavoura, desliga essas irrigações, mas o abastecimento público e animal vai ficar garantido. E ele também vai ter que estar enquadrado dentro da outorga coletiva. Não é porque é uma água para abastecimento público Paracatu que isso não esteja inserido dentro da outorga coletiva. Vai estar inserido obrigatoriamente, né? Então, eu acho que é uma conquista e eu espero que os cidadãos que utilizam água aqui para os seus empreendimentos tenham a grandeza e o desprendimento de debater essas questões com critério, sem briga, sabe? Irmanamente, né? E a gente chegue no equilíbrio que a gente espera que aconteça, porque esse equilíbrio é de fundamental importância para o desenvolvimento bacana, bem organizado, em harmonia aqui na nossa região. Você mesmo falou agora há pouco sobre o Entre Ribeiros, que depois de ter passado por uma dificuldade hídrica, foi decretada então a questão do conflito. Aí com essa coletividade do uso da água, eles acharam soluções que agora está dando frutos. Por exemplo, como você falou, que na pior parte da crise hídrica de 2017, lá tinha água. Pois é, Francis, interessante é que eu já falei várias vezes para o pessoal do Entre Ribeiro mostrar isso para a sociedade. Eles têm que mostrar, porque tem coisa boa acontecendo, não é só aqui em Paracatu, não, pelo mundo afora, tem muita coisa legal acontecendo, mas infelizmente só se mostra desgraça, né? E tem coisa interessante. Eu tenho participado de vários colegiados por aí que eu cito a questão do Entre Ribeiros. Nós não temos um filmezinho de 5 minutos para mostrar para o Brasil o que eles estão fazendo lá, entendeu? Eu já cheguei não sei se foi em 2014 que nós fizemos a última expedição no Rio Paracatu, em 31 de outubro de 2014. O Rio Paracatu estava quase todo seco. Tivemos maior dificuldade para navegar da 040 lá no Rio São Francisco. Gastamos 4 dias. Deu para navegar. 60% do tempo foi bem, 20% foi mais ou menos e 20% nós tivemos muita dificuldade. Mas chegamos lá embaixo sem descer do barco, né? E eu lembro que nós entramos navegando no Rio, no Entre Ribeiros. Sabe, navegamos no Entre Ribeiro e foi bacana, porque tinha água, a gente viu muito peixe, água limpinha, água em abundância, deu para navegar num ribeirão, porque o Entre Ribeiros é um ribeirão e não um rio.
ele tinha quase o mesmo tanto de água do que no Rio Paracatu, né? E eu já falei inúmeras vezes para esse pessoal, vamos divulgar isso, vamos divulgar. Inclusive, eu acho que você podia tentar fazer um documentário, um pequeno documentário, uns 5 minutos com esse pessoal, para mostrar, né? Para mostrar o sucesso. Até eu lembro que quando a Rede Globo veio aqui no Globo Rural e fez uma matéria sobre o Rio Paracatu seco, o Adson, que é companheiro do pessoal do Entre Ribeiro, participou da entrevista, mostrando que eles estavam com o pivô desligado, estava todo mundo parado, porque não podia irrigar além do que já tinha irrigado, porque ia faltar água no Ribeirão. E, por outro lado, a Rede Globo mostrou que algumas pessoas em outra localidade que não era no Entre Ribeiro, estava metendo cacete, estava irrigando normalmente, né? Então eu acho importante, o Entre Ribeiro é um sucesso, como poucos no Brasil, com relação ao uso de água, que nós temos o Oeste Baiano, que é um conflito danado, né? Que eles inclusive já detectaram que desaparece do lençol freático no Rio São Francisco 400 metros cúbicos de água por segundo, né? Então é água demais que está desaparecendo lá nessa região do Oeste Baiano. E com isso, em vez do lençol freático estar alimentando o rio, é o rio que está alimentando o lençol. Inverteu. Então, quando a água que deveria chegar lá no Oceano Atlântico era, por exemplo, 1.500 metros cúbicos por segundo, está chegando 1.100. Cadê os 400? Conclusão, eles detectaram, a Agência Nacional de Águas detectou que essa água está retornando para o lençol freático. Bom, para encerrar então, Tonhão, deixa aí uma mensagem para o produtor rural, ouvinte do Paracatu Rural, e eu gostaria também de dizer para você o seguinte, que o Paracatu Rural fez uma parceria de 1 ano com a Associação de Produtores do Entre Ribeiros e que nós vamos fazer esses trabalhos aí de divulgação de tudo o que acontece de bom e também de ruim lá do Entre Ribeiros, viu, Tonhão? Pois é, Francis, o que eu posso dizer é o seguinte, eu como sociedade civil, membro de uma entidade como o Movimento Verde e atualmente estou na presidência do CBH Paracatu e outros comitês por aí afora, primeira coisa que eu quero dizer para o cidadão é que eu ou o Movimento Verde não somos empresa, não somos empreendedor, não vivemos de utilizar água para levantar recursos. Nós buscamos trabalhar em harmonia com todos para que todos tenham água, né? E aí é o que eu volto a dizer para o produtor rural. Se ele não abraçar essa causa da gestão consciente do uso de água, todos eles vão ser vencidos. Todos serão vencidos, entendeu? Então, ou eles abracem essa causa com harmonia, com irmandade entre todos os usuários, ou não tem saída, não tem outra alternativa a não ser eles pagarem conjuntamente pela falta de capacidade de trabalhar essa gestão de uma maneira mais coerente, mais amigável e harmonicamente para que todos tenham água para os seus empreendimentos. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado.